E aí, meus queridos alunos, você em qualquer lugar de Rondônia, convido você para mais uma viagem geográfica. Você também, nosso querido professor presencial, que leva são os nossos tentáculos aí, aqui de Porto Velho para todo o estado de Rondônia. E aí, vamos aproveitar e convidar, né, nossos queridos alunos para assistir uma aula hoje interessante. Vamos falar sobre turismo. Professor, aqui tem muito lugar legal. Pois é, e tem muita gente que ainda não conhece esses lugares, ok? E aí a gente pode até pedir para que, se você tiver aí com o seu professor presencial, falar quais são os pontos turísticos que tem aí, para a gente saber, começar a catalogar, começar a fazer uma exploração maior, divulgar isso, a gente precisa divulgar, ok? Então vamos lá para a nossa teleaula? Beleza, aula 22.1, professor Jorge na área, convidando você para mais uma viagem geográfica. Hoje nós vamos falar sobre o turismo em Rondônia. Obviamente, sabemos que o turismo está no setor terciário da economia, é um serviço, ok? E aí a gente vai ver na nossa aula a definição de turismo, os tipos de turismo. Aí, a gente vai ver um pouco sobre o PIB de Rondônia e aí vai relacionar também a esse setor terciário, para a gente entender como é que se encontra esse turismo no PIB, ok? Veremos o turismo no estado de Rondônia. Vamos lá. Professor, que habilidade o senhor quer que a gente consiga alcançar hoje, professor? Bem, queridos alunos, nós, os professores de Geografia de Rondônia, queremos que você consiga interpretar geograficamente e historicamente. Professor, história, professor. História geralmente está relacionada com a geografia, elas são irmãs. Não esqueça, querido aluno, que a geografia e a história é o tempo e o espaço. Tempo, espaço. Tempo, a história, e o espaço, o território. Ok? E aí, geografia e história. Ok? Vamos lá? Professor, não tinha parado para pensar desse jeito, professor? Pois é por aí. Vamos lá. Interpretar geograficamente e historicamente em fontes documentais e na vivência os aspectos culturais do espaço rondoniense, ok? Vamos lá. Turismo, fenômeno de aspecto social, cultural e econômico, diretamente relacionado com... Vamos começar a rabiscar? Opa! Vamos começar a rabiscar aqui, tá? Daqui a pouco eu começo a rabiscar aqui. Fenômeno de aspecto social, cultural e econômico diretamente relacionado com o deslocamento de pessoas para lugares fora do seu ambiente pessoal, seja uma localidade próxima, seja até mesmo outros países, ok? Então, olha aí, tem gente que faz um turismo internacional, quando você vai para outros países, ok? Tem um turismo local. Por exemplo, eu posso sair daqui de Porto Velho e conhecer o Rio Jamari. Eu posso sair daqui de Porto Velho e ir conhecer o Forte Príncipe da Beira. Eu posso sair daqui de Porto Velho e conhecer Ouro Preto, que tem uma praça maravilhosa de linda. Então, é um turismo local, ok? Então, se você sai do seu lugar, vai para outro para conhecer, isso está relacionado ao turismo, beleza? Vamos lá no quadro, por favor. Ah, professor, então, em vez de quando eu faço turismo, se você for por esta finalidade, sim, ok? E ele, dentro do setor econômico, anotem isso, é importante, queridos alunos. Queridos alunos, coloquem um asterisco aí, Ele faz parte do setor terciário. Professor, o senhor pode relembrar, professor, para a gente, o primário e o secundário? Sim,
Setor primário está relacionado à questão de produtos in natura, como a agricultura e a pecuária, ok? Já quando vai a madeira, quando passa a transformar esses produtos em produtos industrializados, ele passa pela indústria, ok? Então, a indústria é o setor secundário. O setor terciário são os serviços, onde são vendidos esses produtos. É o comércio, é o serviço bancário, é o serviço do borracheiro que conserta o pneu da bicicleta, e etc. E, inclusive, o turismo. O turismo também está no setor terciário, ele é um serviço. Por quê? Porque quando você chega na localidade que você quer conhecer, você vai para onde? Para um hotel, serviço. Quando você chega lá, você é atendido, você vai encontrar uma cama limpinha lá, lavaram os lençóis, é um serviço, você não vai precisar fazer isso. Então você vai pagar por estes serviços. Aí depois você vai ter um guia turístico. Esse guia turístico também é um serviço que você está pagando para ele lhe mostrar as belezas daquela localidade, ok? Então, estamos aí para lhe explicar o que é o setor terciário. E você tem que sempre relacionar turismo ao setor terciário da economia, ok? Não esqueça disso, como eu coloquei lá no quadro. Por favor, diretor, no quadro, esse asterisco aí. Anote isso aí, que isso é importante para você não esquecer, ok? Bem, agora, meus queridos, nós vamos falar sobre os tipos de turismo. Professor, existe tipo de turismo? Professor, existe. Existem vários tipos de turismos e o seguinte, como você pode perceber aí, ó, são vários, ok? Ó, o ecoturismo estão relacionados, ó, o tipo de turismo ecológico com o ecoturismo, ok? Então, o ecoturismo ou turismo ecológico é o que é definido pelo Ministério do Meio Ambiente como o segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista por meio da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações. Este turismo ecológico, pessoal, ele é caracterizado pelo contato com ambientes naturais e pela realização de atividades que promovam a vivência e o conhecimento da natureza, além de, que mais? De visar a proteção das áreas em que ele ocorre, ok? Então, de forma mais simples, podemos entender que o turismo ecológico é como atividade turística que são baseadas em uma relação sustentável com a natureza e a sua conservação, ok? O turismo ecológico também é uma ferramenta bastante útil para capacitar comunidades locais ao redor, não só de Rondônia, mas do mundo, ok? A alcançar um desenvolvimento sustentável. Uma informação importante que eu vou falar para vocês. Olha, atualmente o turismo ecológico é o ramo da indústria do turismo que mais cresce, ok? Há uma taxa de 15 a 25% de crescimento anual, além de um faturamento de cerca, agora falando de Brasil, né, mais ou menos 70 milhões de dólares só no Brasil, ok? Esse é o tipo de turismo chamado ecoturismo ou ecológico, ok? Agora vamos ver esse aqui, ó, turismo de aventura. Bem, o conceito de turismo de aventura, ele é bastante discutido desde o início dos anos 80. Muitas vezes ele se sobrepõe ou está sendo confundido com o turismo esportivo. Mas, ao nosso ver, essa confusão se desfaz desde que se consiga considerar as atividades e práticas, ok? Praticamente as mesmas, sejam realizadas por esportistas ou por turistas, com o pagamento de agências ou operadoras especializadas. Mas o Ministério do Turismo, ele também tem uma definição. Turismo de aventura
compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática de atividade de aventura de caráter recreativo, ou seja, aquele recreio, aquela brincadeira, e não é competitivo, ok? Como um esporte, às vezes é competitivo. Então, se tiver competição, não é um tipo de turismo de aventura, ok? Onde os movimentos turísticos são entendidos como os deslocamentos e estadas que pressupõem a efetivação de atividades consideradas turísticas, e as práticas de aventura de caráter recreativo e não competitivo pressupõem determinado esforço e riscos controláveis e que podem variar de intensidade conforme a exigência de cada atividade e a capacidade física e psicológica deste turista, ok? Ainda tem o conceito da ABNT sobre o que é o turismo de aventura. Atividade oferecida, segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas, eles dizem assim, que o turismo de aventura são atividades oferecidas comercialmente, usualmente adaptadas das atividades de turismo de aventura, que tenham ao mesmo tempo o caráter recreativo e envolvam riscos avaliados, controlados e assumidos, ou seja, a pessoa às vezes também tem que saber que tem ainda um pouco de risco, ok? Dessa forma, como falamos no início, fica evidenciado que o turista de aventura deve ser um comprador de atividades comercialmente oferecidas, ou seja, os turistas totalmente autônomos não compõem o universo de pesquisa deste turismo, ok? Beleza, agora vamos falar sobre turismo gastronômico. Professor, turismo gastronômico? Turismo gastronômico. Professor, então isso aí, chega comigo. Então quer dizer que está relacionado a comes e bebes? Sim, perfeito. Quando a gente fala em acarajé, por exemplo, a gente está falando de um prato feito lá na Bahia, ok? Então, tem pessoas que fazem esse tipo de turismo. Quando a gente fala em pato no tucupi, a gente está falando aqui vários pratos. Esse prato é feito principalmente aqui na Amazônia, vindo lá de Belém do Pará, ok? Açaí, saiu daqui, também é gastronômico, ok? Vamos lá no quadro? Professor, então, tem esse tipo de turismo? Exatamente. Tem gente que vai lá para o Oriente Médio comer os tipos de alimentos dos árabes, só para conhecer, por uma questão de cultural, para aprender novos sabores, novos, que podem até considerar como exóticos, né? Bem, vamos lá. Sobre esse turismo gastronômico, ele é um termo relativamente novo, mas já existem diversas definições para descrevê-lo. Em um mesmo contexto, também é comum encontrar os termos turismo culinário e turismo de gastronomia. Bem, ele pode também ser definido como atividades que proporcionam experiências de consumo e apreciação de comidas e bebidas, apresentadas de tal maneira que valorizam a história, a cultura e o meio ambiente de determinada região. Beleza, então, explorar a culinária e os prazeres da mesa sempre esteve associado a momentos de lazer e de viagem. Porém, o conceito de turismo gastronômico evoluiu para abranger atividades além do prato. São atividades turísticas e de entretenimento que posicionam a gastronomia como um pilar de identidade regional e patrimônio cultural e valorizam a relação entre comida e sociedade. E essa mudança é ótima, pois cria a possibilidade das pessoas se aproximarem do alimento em níveis diferentes da cadeia do valor e aprender com quem produz. Dessa forma, é possível ampliar o desenvolvimento econômico para diferentes camadas da sociedade e oferecer experiências mais
pessoais e autênticas para o viajante. Bem, por exemplo, temos regiões aqui de Rondônia, da Amazônia em geral, que pessoas se predispõem a ir em áreas ribeirinhas para conhecer como é que faz, por exemplo, o tucupi, como se faz a farinha. Então, isso está relacionado a um aprendizado, ao acesso a uma cultura local, regional. Às vezes pode ser um francês, um italiano, eles não sabem como é feito, às vezes nem conhecem, coisa que é comum na nossa região, ok? Assim também como saem brasileiros daqui e vão conhecer pratos deles lá, coisa que está relacionada à cultura deles. Por exemplo, a região de Champagne, na França, região de Champagne. Professor, champanhe é aquela bebida? Ele leva esse nome, esse espumante leva esse nome por causa da região de Champagne, na França. E também podemos falar da Itália. O pessoal vai lá para se alimentar das melhores pizzas, as mais saborosas. Pizza é da Itália, ok? Macarrão é de onde? Ah, é da Itália, professor, também. É massa? Não. Macarrão é da China, inventado pelos chineses, ok? Então, para você ver, até a alimentação está no rol dos serviços de turismo, ok? Vamos lá no quadro, por favor, meu diretor. Professor, eu não tinha parado para pensar nisso ainda, professor. Pois é. Então, são informações quentinhas. Agora vamos ver. Tem um turismo aí, ó, interessante, que é o turismo religioso. Professor, turismo religioso? É, turismo religioso. Vamos aqui começar a escrever. Eu gosto de rabiscar. Turismo religioso, professor. Como assim, professor? Mas eu não tenho minha religião não é aqui? Sim, mas o turismo, quando se fala na questão religiosa, chega aí comigo, minha diretora, é o seguinte, é uma questão de fé. Você não tem sua fé? Tenho, professor. Pois é. Tem pessoas que têm, por exemplo, tem pessoas aqui no Brasil que são judeus e querem ir lá em Israel conhecer aonde Jesus nasceu, ok? Ou onde está a história de Abraão, ok? Que é naquela mesma região ali do Oriente Médio. Tem pessoas que querem sair daqui para conhecer, aqui em São Paulo, conhecer o Templo de Salomão, lá em São Paulo. Então, é questão de fé. A questão de fé, a questão religiosa, que vai impulsionar e fazer as pessoas tirar dinheiro no bolso para pagar esse serviço. Então, é uma questão econômica e uma questão de fé, ok? E que movimenta a economia de uma localidade e que esse turista leva o seu dinheiro e gasta nessas localidades, levando desenvolvimento e riqueza para essas regiões, ok? Isso também acontece aqui no Brasil e aqui também em Rondônia, ok? Beleza, vamos lá no quadro. Professor, ainda não tinha parado para pensar que existe turismo religioso. Pois é, tudo é uma questão de fé e de vontade. E se tiver um interesse de conhecer, às vezes, melhor a sua religião, você vai fazer um turismo religioso, ok? Isso está relacionado, por exemplo, a procissões, romarias, peregrinações, ok? Olha só, uma informação para vocês. O turismo religioso movimenta entre 30 a 330 milhões de pessoas por ano, gerando receita de 15 a 18 milhões de euros. Professor, isso é muito dinheiro. Pois é. E aí, turismo é importante ou não é para uma economia de um país? É, professor. Pois é, e daqui a pouco a gente vai falar especificamente do turismo daqui de Rondônia. Isso eu estou falando para vocês porque as pessoas têm ideia de que o turismo é só o turismo ecológico, de conhecer lugares, geralmente aqui em Rondônia é só para ecoturismo. Não, nós temos vários tipos de turismo, ok? Beleza, agora vamos ver sobre esse turismo cultural. Olha aí o turismo cultural.
Bem, galera, aí ó, a gente poderia até falar um pouco sobre a geografia cultural para entender isso aí, ok? Mas podemos dizer que a geografia cultural fazia parte da geografia humana, ok? Considerado, tornando-se uma ciência autônoma, ok? Ela busca entender as consequências da ação humana no espaço e é um dos principais objetivos dessa geografia cultural. Bem, aí, ó, por que eu estou falando disso? Porque às vezes a gente pode estar relacionando a cultura à questão étnica também. Tudo isso está relacionado, étnico, cultural, religioso, elas estão sempre muito bem entrelaçadas, ok? Então, galera, sempre procurem ver como étnicos aquela compreensão sobre o intercâmbio de culturas de determinados espaços. Por exemplo, você vai lá na região da ex-Iugoslávia, você vê vários povos diferentes ali, falando vários idiomas diferentes dentro de um mesmo espaço. Então, também é interessante conhecer lugares assim. Etnias, podemos falar também de etnias de povos indígenas, também, que acontece muito aqui na nossa região, ok? Então, quando fala assim, etnia, não, por favor, não fique preso só à questão de etnia indígena. Etnia é uma coisa que vai além disso tudo, ok? Beleza? Professor, não tinha parado para pensar nisso. Pois é, a gente tem que aprofundar um pouco em alguns temas, alguns termos etimológicos, para a gente entender um contexto mais amplo da coisa, ok? Vamos lá no quadro, minha diretora. Professor, que legal, professor. Olha só, a gente pode também falar do turismo de negócio. Professor, turismo de negócio? Pois é, acontece. Turismo de negócio. Opa! Então, esse turismo de negócio, ele é interessante, porque, por exemplo, às vezes uma pessoa viaja a trabalho, ele está a trabalho, mas ele já aproveita e faz faz uma visita turística. Está compreendendo? Então, isso também já é considerado um turismo de negócio, mas não de negócio em si, mas pessoas que vão a trabalho, vão fazer algum tipo de trabalho em algum lugar e aí acabam indo conhecer lugares, ok? E aí se torna um turismo, beleza? Beleza, professor. E, professor, esse turismo de saúde? Esse turismo de saúde, galera, é quando aquelas pessoas vão para alguns lugares para manter o equilíbrio emocional, um equilíbrio mental. As pessoas querem ficar num estado zen, aí vão para lugares onde tem águas termais, aí é turismo de saúde, ok? Um exemplo, este é só um exemplo. Então, temos também esse tipo de turismo de saúde, ok? Então, esses são os principais tipos de turismo que nós temos. Vamos lá no quadro, por favor, minha diretora. Professor, então tem muito tipo de turismo, professor, exatamente. Beleza? São vários. Bem, e o setor de turismo responde por 3,71% do PIB do Brasil. Olha só, galera. Professor, pelo que o senhor está falando aí da importância dele, professor, eu já consigo detectar que isso é pouco. Perfeito, garoto. Perfeito, perfeito. O Brasil ainda é pouco visitado pelo tamanho que ele é e pela todas as maravilhas que nós temos aqui, ainda temos pouco de turismo no Brasil, ok? Olha só, aí, ó, projeções anuais 2019, serviços 1,2, indústria 0,5, agricultura 1,2, com PIB total de 1,1. Ou seja, são apenas projeções de crescimento. Aí, ó, começou a pandemia, olha só, foi um decréscimo, caiu. Por quê? Porque esse tipo de serviço precisa falar e mexer com pessoas e entrar em conexão com pessoas e numa pandemia não é possível fazer isso, né? Então, essa pandemia nos deu uma lição muito grande do que podemos ou não fazer relacionado principalmente à questão de saúde pública. Isso faz desaquecer muitos serviços, dentre eles o turismo. Beleza? Participação e porcentagem das atividades no valor adicionado bruto do PIB, Rondônia 2018 a 19. Então, olha só, 17% indústria, 14%
agropecuária. Professor, mas o senhor falou que vende muito boi. Exatamente. Mas olha só o tamanho dos serviços. Anotem isso, isso é muito importante, isso pode cair em concurso, isso pode levar muita gente ao erro. Todo mundo pensa que é agropecuária, que movimenta, sim, movimenta muita grana, mas ainda são os serviços que têm o maior valor adicionado ao PIB de Rondônia, ok? Serviços. Professor, se um dia eu fizer concurso, professor, nunca vou mais esquecer essa questão, professor, é serviços. Beleza. E olha, em 2019, cresceu de novo esse serviço, galera. Olha lá. Professor, olha, sinceramente, eu não fazia ideia, eu ia errar essa questão. Beleza, não vai errar mais, nunca mais. São os serviços, são a maior participação de toda a produção de Rondônia, são serviços, ok? Setor primário, agricultura, participação das atividades no valor adicionado bruto do PIB de Rondônia 2019. Participação nesse valor. Agricultura, inclusive apoio à agricultura e pós-colheita, 2,7%. Pecuária, inclusive o apoio à pecuária, 9,5%. E produção, pesca, aquicultura, 1,7%. Aí nós já estamos falando do setor primário, ok? A participação dele bruto. Então, olha só, aí nesse sentido aí a pecuária retoma o lugar dela. Ela sim vai ser aí o maior porcentagem relacionada às outras agriculturas e outros setores primários, ok? Rondônia, olha só, Rondônia representa 3,8% do valor bruto do PIB, do café total do país. Valor bruto da produção, desculpa. Então, galera, vejam só, ainda a soja em primeiro lugar. Ok? Vejam aí que isso aí, sempre a soja em relação ao valor de commodities, ela vai estar sempre em primeiro lugar, porque ela é a maior produção que nós temos no estado. Ok? Rondônia representa 7% do valor bruto de produção do bovino do país. Olha só a pecuária aqui, ó. Bovino, ainda a maior produtividade está na pecuária, ok? Bem, agora o peixe, né? Olha só, nós temos como uma das empresas, uma autarquia, né? Que faz programas de produção de peixe em nosso estado, ok? Chama-se Emater. E a piscicultura, ela se destaca pela essa produção no regime semi-intensivo, ok? Nós estamos falando de PIB e nós estamos vendo que esse PIB tem grande importância e nessas produções que estão no setor primário da economia, ok? Rondônia, principal produtor de tambaqui do Brasil, que representa 39% da produção nacional. Ok? Vimos isso aí na aula passada, olha só, Ariquemes, Cujubim, Rio Crespo, Mirante da Serra e Montenegro. Beleza? Isso também está lá no setor primário da economia. Olha só, galera, setor secundário agora. As indústrias extrativas só são 0,2%. Indústria de transformação, 4,6%. E eletricidade, gás, esgoto, atividade de gestão, resíduo, descontaminação, 8%. Ok? Então, vocês podem ver ó, que no setor secundário a gente ainda tem uma relativa tímida atividade da indústria extrativa. Ok? E o setor terciário, esse que nos movimenta aqui. Comércio, veículos, automotores e motocicletas, 15% do valor bruto do PIB de Rondônia. Transporte, armazenagem e correio, 2,3%. Alojamento e alimentação, 1,7%. Informação e comunicação, 0,9%. Atividades financeiras de seguros e serviços relacionados, 3,2%. Olha só, atividade imobiliária também, bem movimentada, 10%, e atividades profissionais, técnicas, administrativas e serviços complementares,
2,8%. Olha aí, ainda dentro do setor terciário, administração, defesa, educação, saúde pública, seguridade, 28%. Olha só, quem que está aqui nesse 28%? Servidor público, ok? Educação, saúde, privados, 2,5%. Arte, cultura, esporte, recreação e outras atividades e serviços, 1,3%. Serviços domésticos, 1%. Agora, a informação que eu queria que vocês dessem uma olhada aí, ó. Arte, cultura, esporte, recreação e outras atividades de serviços. Ela não está escrita aqui, mas ela está de uma forma subjetiva. É aqui que se encontra o turismo de Rondônia. Então, olha, somando tudo isso, o turismo, que ainda, esse 1,3%, não é só o turismo, não, tá? Isso aqui ainda é subdividido com arte, cultura, esporte, recreação, ok? E outras atividades. E aí, ainda se soma isso o turismo. Então, estão percebendo aí quanto que ainda tem para se explorar em Rondônia com turismo? Pode ser diversos tipos de turismo. Falamos ali de vários, não é isso? De várias formas pode ser esse turismo. Mas não são todos explorados. Não são bem, às vezes, nem divulgados. Tem coisas que a gente nem sabe. De repente, você pode me mandar uma informação aí que a gente não sabe. Professor, aqui perto de casa tem uma nascente, professor, que brota uma água limpa, transparente, muito cristalina, professor, e é perto de uma fazenda. Pois é, de repente pode ter, não sei. E aí as pessoas não conhecem. E se não conhecem, não vão visitar para conhecer. Ok? Então, a gente precisa desenvolver o turismo em Rondônia. Beleza? E aí, qual é a importância do turismo? Ele é transformador das economias e das sociedades. O turismo, ele proporciona desenvolvimento e possíveis melhorias na infraestrutura. Ok? Professor, dá um exemplo de melhoria na infraestrutura. Por exemplo, quando você faz muitas viagens de barco para conhecer determinado lugar, vai ter que ter um porto. E aí esse porto vai ter que ser construído. Entenderam? Ou seja, o próprio poder público começa a perceber, opa, o pessoal está indo muito visitar ali o Porto Graneleiro, está indo conhecer a hidrelétrica e vai pelo rio, vendo todo aquele pôr do sol. E agora estamos com 3, 5 barcos embarcando pessoas todos os dias e não tem onde esses barcos atracarem. Então temos que fazer um porto. Um exemplo. Ok? Então ele vai mudando e melhorando as infraestruturas. Isso não, eu estou falando só, dei um exemplo hipotético aqui de Porto Velho, mas pode ser qualquer estado, como a gente vê que foram feitas essas melhorias. Ok? A gente tem exemplos lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Brasil afora. As infraestruturas vão modificando para atender esse cliente. Ok? E o turismo, ele promove também a inclusão social. Professor, como assim inclusão social? Inclui pessoas empregadas, inclui dinheiro no bolso dessas pessoas, ok? E o turismo também valoriza o regionalismo, ok? Quando a gente fala do nosso indígena, quando a gente fala do nosso tambaqui, do nosso tucunaré, ok? Dos nossos peixes regionais, da nossa culinária, a gente está valorizando, o turismo valoriza isso. Ok? É como se a gente estivesse vestindo a nossa camisa e levantasse a nossa bandeira pelo nosso lugar. Ok? Professor, o senhor falou muito bonito agora. Pois é, até eu achei, ó. Beleza? Vamos lá, continuando. Olha aí esses dados, turismo em Rondônia. Isso é um mapa turístico das 7 regiões turísticas com 25 municípios. Ok? Essa parte verde aí, ó, mais escura, é o Polo 1. Madeira, Mamoré. O Polo 2 é o Vale do Jamari. O Polo 3 é o Rota das Águas.
o polo 4, os rios de Rondon. Então, galera, vocês dão uma analisada aí nesse material, ok? Olha só, temos ainda o polo 5 do Forte Príncipe da Beira, lá em Costa Marques, o polo 6, Vale do Guaporé, o polo 7, Zona da Mata, ok? Então, vocês podem ver que nós temos pelo menos a regionalização do território, do espaço geográfico, ok? Nós temos esse planejamento. O que a gente precisa é desenvolver melhor isso, para fazer isso se tornar um serviço, fazer com isso se torne comércio, que se torne desenvolvedor do nosso estado. Potencial temos, ok? E não vale dizer assim, temos isso aqui, mas às vezes não tem infraestrutura. Às vezes não conseguimos chegar em um determinado lugar porque não tem infraestrutura, não tem estrada. Aí fica difícil fazer turismo. Tem turista que não gosta de andar muito, quer ir de jipe, quer ir de carro. Ok? Então a gente aí já está falando de infraestrutura, ok? De acessibilidade. Turismo também se faz com acessibilidade, ok? Professor, acessibilidade. É isso mesmo, acessibilidade. É você dar acesso a todos para conhecer determinado lugar, ok? Vamos lá. Aí vocês depois dão mais uma olhada nesse material aí, que continua a anterior, né? E aí a gente pode falar de alguns espaços que nós temos aqui em nossa querida Rondônia. Quem que nunca ouviu falar na Maria Fumaça, né? Maria Fumaça no nosso estado é o nosso trem, é o nosso símbolo, ok? Aí nós temos ali, aqui em Porto Velho também, o Memorial Rondon, ok? Também ali as margens do Rio Madeira, perto das usinas hidrelétricas, ok? Temos ali o espaço alternativo em Porto Velho, aqui, ó. Lá é legal para caminhar, para respirar um ar puro, levar a garotada lá para passear, para correr, para brincar. É um espaço que fica fechado para as pessoas andarem pela rua, caminhar. E ainda nesse espaço, que eu acho que, não me recordo agora, dá mais ou menos uns 2, 3 quilômetros, tem vários tipos de iguarias que você pode também estar provando ali, ok? Aí nós temos aqui também as 3 caixas d'água, que também é um símbolo da nossa cidade aqui, Porto Velho. Nós temos o Parque Natural de Porto Velho. Nós temos lá em Guajará-Mirim, o Museu de Guajará-Mirim, que também era... A gente vai... Estão percebendo que isso está relacionado à história? Professor, realmente, professor, esse Museu de Guajará-Mirim, quando a gente fala em Museu de Guajará, a gente lembra da estrada de ferro que a gente viu nas aulas de história, ou não vimos, professor, mas eu vi na internet o vídeo falando sobre a história da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Pois é, e você vai ver ainda melhor isso no 3º ano em História de Rondônia, ok? Que também faz a história do Real Forte Príncipe da Beira, que também está relacionado à nossa história de Rondônia, ok? Temos o Cacoal Serra Park, lá é um hotel bacana para ir passear, lazer, né? Vale das Cachoeiras, lá na União, o Morro do Chico Mendes, o Encontro das Águas do Rio Mamoré, Pacais Novos, fronteira do Brasil e a Bolívia. Enfim, são vários lugares que nós temos que ainda são pouco explorados, ok? Temos a festa do Divino Espírito Santo no Vale do Guaporé. Professor, agora o senhor falou do turismo religioso. Olha aí, verdade, um exemplo. Temos o etnoturismo, a gente conhecer os nossos povos indígenas. Nós temos o Arraial Flor do Maracujá aqui em Porto Velho, ok? Então tem muita coisa que a gente pode estar explorando mais sobre o nosso turismo, ok? Aí a gente deixa aí um link para vocês verem a cartilha do turismo em Rondônia. Setor disponível nesse site aí, ok? Dê uma olhadinha que vale a pena você ter essas informações.
E muito mais sobre o estado de Rondônia, a gente vai ver aí, ó. Olha só, a gente tem a aluna Eliana que mandou lá da escola Juraci Tavares, a professora Diniz, mandou as imagens do local dela. Olha só que bacana. Temos aí a aluna que trouxe as fotos, o aluno Vitor, professora Carmen Lúcia, a escola Rocha Leal, distrito de Iata, Guajará-Mirim. Olha aí, ó, imagens bonitas, tantos lugares bonitos que a gente pode conhecer, ó. A aluna Letícia, lá da escola Maria de Matos, Rondominas, Ouro Preto do Oeste, professora Patrícia, obrigado por todas essas imagens que mandaram para a gente, pessoal, ó. Escola Ricardo Cantanhede, extensão Vinícius de Moraes, a professora Erilda, aluno Eric, a aluna Letícia, escola também Ricardo Cantanhede, lá na Vinícius de Moraes, lá de Ariquemes, professora Erilda também. E assim, terminou nossa aula, pessoal, temos muito mais imagens bonitas que poderíamos mostrar para vocês, mas éramos o que tinha para hoje, galera. E realmente é uma viagem legal e a gente tem muito ainda a explorar em nossa querida Rondônia, ok? Forte abraço e até a próxima. Valeu!